E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. E hoje eu trago o segundo capítulo de Mesh, Magic and Muscles, de Hajime Komoto, capítulo 2, Mesh Vanded e o Mistério do Labirinto. Bem, a gente teve aquele primeiro capítulo, né, para introduzir o protagonista na história e o conceito da obra, e esse capítulo já é o desenvolvimento da história desse primeiro arco. A gente tem uma primeira cena apresentando pra gente a escola de magia Wisdom. E aí a gente já sabe, pelo que o narrador conta ali, que essa é uma história que prestigiada escola de magia, de onde saem muitos pilares para o mundo mágico, né? Que é o pilar do mundo dentro da história de Magic, Magic and Musical. Bem, e aí a gente tem uma informação sobre o exame mágico, né? Que é o exame de admissão desses candidatos, que para esses candidatos entrarem nessa escola. Bem, a gente passa por uma outra cena e a gente é apresentado ao Claude Luke. Claude Luke é o encarregado de guiar essa geração nova para, enfim, para o sucesso. E aí a gente tem uma informação sobre ele, o nome dele completo, Magnus Claude Luke, Lute, na verdade. E aí existem alguns alunos que falam sobre ele. Ele é uma pessoa muito conceituada, ele, enfim, é um cara que está ali dentro da pirâmide máxima da escola de Easton. O Claude, ele analisa os alunos nesse primeiro quadro, né? Existem descendentes da nobreza, em sua maioria. Praticamente 90% dos alunos ali são nobres, né? E a gente tem o Mesh. o Claude olha para o Mesh, tipo, fazendo musculação. E fica surpreso, meio que tipo, que isso? Gente, eu vou falar que eu li esse capítulo e eu não parei de rir porque eu achei muito engraçado. É muito engraçado. E aí ele fica surpreso com o Mesh se exercitando. Tem uma cena do Mesh fazendo uma cadeira invisível, esperando começar o exame com um livro de ginástica. Enfim, coisas desse tipo. Bem, e aí aparece o Mesh comendo profiterole. E a gente tem o avô do Mesh, né, o Regro, e aquele policial que nos foi apresentado no primeiro capítulo. Eles estão lá para darem apoio para o Mesh nesse processo. Bem lá de bastidores escondido. E aí o Luke, o Lute, na verdade, ele já não simpatiza muito com o Mesh. Ele já começa a se desfazer dele lá pensando, tipo, esse cara é um folgado, ele não vai conseguir passar, é impossível esse cara passar. Enfim. O Regro comenta lá também com o policial. Eles estão temerosos de que aquele processo não funcione pro Mesh, né? O policial fez uma marca no Mesh de mágico, de feiticeiro, para que ele passasse, né, como um feiticeiro mesmo, porque ele não tem a marca, né? Como a gente disse no capítulo anterior. E aí a gente tem uma fumaça aparecendo e alguém saudando os examinados, os candidatos, né? E aí é o próprio Claude Lute, ele se apresenta, fala que vai estar supervisionando o exame de entrada. E aí ele é muito ele é muito egocêntrico, né? Ele gosta que elogiem, que aplaudam ele. E aí um aluno menciona que ele está no 7º lugar do ranking dos melhores magos do ano, desse ano, né? É um cara bem prestigiado e poderoso dentro do mundo da magia. Ele já anuncia o primeiro exame, ele faz um truque de mágica, e aí os assentos começam a brotar, né? Como se fosse planta. E aí todo mundo fica surpreso olhando para aquilo tudo. Começam a aparecer folhas, que são as folhas do primeiro exame. E aí o mestre diz tipo, por que você não colocou isso aqui antes da gente chegar? Né? Ia ser uma coisa mais prática. E aí o Lute já fala, eu vou matar esse cara, eu quero matar ele. Bem, ele esquece isso e aí ele pensa, bem, esse cara não vai passar, existe uma taxa de aprovação de 3%, ele nunca será um desses 3%. E ele dá 30 minutos para esses caras fazerem essa prova. Só que tem um detalhe, existe um encantamento nas folhas. As palavras elas começam a se mexer, né? Então é difícil para as pessoas
pararem aquela magia e conseguirem escrever. E daí a gente tem o Regro e o policial conversando, e aí o policial já diz, eu achei que isso pudesse funcionar, mas não vai funcionar. E aí o Mesh pede para as palavras pararem de se mover, né, porque ele precisa terminar a prova. E ele simplesmente pega a magia do Lute com a mão e esmaga. E aí o policial e o avô ficam chocados, e ele termina a prova, e aí o Lute diz que pensa, né? Ele não passou, provavelmente ele rabiscou e me entregou a prova rabiscada. E para surpresa dele, não. Realmente o Mesh fez toda a prova perfeitamente. As perguntas em si não eram difíceis. A pegadinha dessa primeira etapa era justamente o fato das palavras se mexerem, né? E a gente tem um flash de várias etapas dessa prova. Tem uma etapa de quebrar a pedra, o Mesh quebra com soco. Depois aparece ele comendo, né, o profiterole dele. E aí, enfim, depois de várias etapas que a gente tem um flash rapidinho ali, de socos e força, de varinha mágica. Ele nem usa varinha mágica porque ele não tem magia, né? A gente vai para uma outra etapa, o chão começa a tremer, e aí cria-se um labirinto, né? Esse labirinto é a próxima etapa. E aí o Lute nos avisa para os candidatos que para eles passarem eles devem completar o labirinto, porque existem inúmeras armadilhas ali esperando eles. E a gente tem início a prova seguinte, que é a prova do labirinto. Eles também dão 30 minutos para os candidatos terminarem. Eles começam, e aí o mestre está lá, te lixando, vai ser fácil isso aqui. E a gente conhece uma menina, uma candidata, chamada Lemon Irvine, e ela pede para se juntar ao Mesh. O Mesh olha meio que, por quê? E aí ela diz que trabalhar junto seria bom para os dois, e o Mesh sente, faz sentido. E os dois se juntam lá naquela jornada. Bem, eles começam a andar juntos, ela leva um tombo, o Mesh vai ajudar ela e aparecem um monte de demônios brotando do chão pegando a menina. E aí ela pede ajuda pro Mesh, ela fica deitada no chão pedindo para ele ajudar ela, e aí ele fica olhando para aquilo, perguntando se é eficiente, e ele começa a correr. Ela usa uma magia chamada Leave os Scuffles, ele prende o Mesh, né, as mãos e os pés, e ele pergunta para ela por que ela fez aquilo, e ela pede desculpa a ele por ter enganado ele esse tempo todo. Ela explica que ela tem uma razão muito especial para ter feito aquilo, para atrair ele até ali. E ele pergunta para ela qual é a razão, e ela fala que é uma razão pessoal, que ela já tinha dito. E aí ele meio que tipo, então você me enganou. E aí ela diz para ele que é inútil tentar quebrar aquilo, porque nenhum humano consegue. Claro que o Mesh consegue quebrar, e a menina fica chocada, tipo, caramba, ele conseguiu quebrar. E ele começa a correr e deixa ela parada lá. Ela fica lá meio que bolada com aquilo, e ela pensa, não, eu tenho que impedir esse cara de chegar até lá. E aí a gente ouve uma voz atrás dela, 4 pernas pela manhã, enfim. Essa voz é uma espécie de faraó gigante, é um demônio, não sei o que é aquilo. Ele começa a falar, recitar 2 pernas à tarde, 3 pernas à noite, o que eu sou. E ela meio, eu acho que eu não vou gostar da resposta. E o bicho vem pra cima dela, ela tenta usar magia, mas acaba não dando muito certo. Ela meio que com medo lá, e o bicho pedindo pra ela responder um enigma. É como se fosse um faraó, na verdade. Ele repete essas palavras, né? Ela não consegue responder, ele vai fazendo as perguntas repetidamente. Ele diz que o tempo dela acabou e que a punição dela será dada. E ela abaixa a cabeça, fica lá com medo, e de repente a gente tem a cena do Mesh dando um soco na figura que estava intimidando a menina. Ele deixa a figura derrotada no chão, a menina fica surpresa pelo fato do Mesh ter voltado, e ela pergunta para ele, por que você voltou por mim, né? E aí ele diz para ela que, eu pensei que o seu motivo pudesse ser igual ao meu, e aí por isso eu me senti mal por você. E aí ela fala, mas agora nenhum de nós vai conseguir a tempo. E aí ele fala para ela, como você acha que eu consegui chegar aqui tão rápido? E ela fica, tipo, meio que surpresa, né? E aí, enquanto isso, o Lute tá lá se vangloriando, porque ele acha que o Mesh não vai conseguir, não vai dar tempo, ele não tem chance nenhuma de conseguir chegar ali.
e aí ele meio que comenta, ele apenas marchou através delas, então ele não vai conseguir chegar aqui. E de repente, a gente tem um rombo numa das paredes do labirinto, e é o Mesh surgindo com a menina. E aí o Lute, chocado, olhando para aquilo, chocado com raiva, bolado, enfim. E a gente tem uma cena de um senhor mais velho, um mago aparentemente, dizendo que ele é um jovem glorioso. E aí termina o capítulo 2 de Mesh, Magic and Muscles. Capítulo muito engraçado, eu achei muito divertido. É o começo da história, a gente começa a entender a trajetória do Mesh até chegar dentro dessa escola de magia. Será que ele consegue? Vocês gostaram do capítulo? Eu achei muito engraçado. Achei que a história está tomando um estilo bem interessante. Enfim, eu espero vocês no próximo vídeo. Faço em breve um vídeo do capítulo 3. Pretendo fazer, seguir, né, acompanhando os capítulos, porque eu achei o mangá muito interessante. Ele tem muito clichê, é muito parecido com vários outros mangás, mas ao mesmo tempo ele consegue te cativar, sabe? O Hajime, ele conseguiu fazer um trabalho muito legal nesse mangá. Eu tô curtindo a beça. Eu já tô bem avançado na leitura, e eu posso dizer, gente, que vale muito a pena acompanhar o mangá para quem ainda não conhece, tá? É isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui.